Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que já é a terceira do nosso curso de declinação do alemão, eu ensino para vocês como declinar no nominativo. É uma aula prática por meio de exemplos e tá super completo. Por isso, já deixe a sua curtida, também se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada daquilo que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. Pessoal, antes da gente começar essa aula, eu queria mostrar para vocês uma tabelinha, que é uma tabela que vocês costumam encontrar nos livros aí de alemão. Só que o que acontece? Eu sempre achei que essas tabelas, elas deixam a questão toda um pouco no ar. Eu acho que falta um contexto para essas tabelas. Então, assim, o aluno de alemão, ele está acostumado a pegar essas tabelas de declinação e decorar. Eu não quero que vocês façam isso. Eu deixei a tabela aqui para vocês, inclusive esse material já está preparado, já está prontinho em PDF, você pode baixar pelo link que eu coloquei na descrição. E eu quero que essa tabela sirva apenas como um guia para você voltar, caso você esqueça, por exemplo, uma terminação ali de adjetivo, você vem na tabela e busca rapidamente. Mas o que eu vou fazer nessa aula é explicar cada uma dessas coisas que estão aqui na tabela. Na verdade, eu nem vou ficar usando essa tabela, não. Eu vou trazer tudo por meio de exemplos. Por quê? Eu quero que você tenha independência de poder criar as suas frases no alemão sem precisar ficar toda hora olhando tabela. Eu quero que você entenda a questão toda. E é por isso que é muito importante, antes de você iniciar essa aula, é importante que você tenha assistido as duas primeiras aulas. Na primeira aula do nosso curso, eu explico para vocês o que são as declinações e o que são os 4 casos gramaticais do alemão. Na segunda aula, eu explico para vocês quando utilizar o nominativo. Eu falo o que ele é e quais são as funções do nominativo. E nesta terceira aula, eu explico de maneira prática como declinar no nominativo, ou seja, quais são as transformações, as alterações que as palavras vão sofrer para se adequar ao caso gramatical nominativo, ok? E eu falei para vocês também na primeira aula que 4 classes de palavras vão sofrer declinação. Quais são essas classes? Artigos, substantivos, pronomes e adjetivos. Nós vamos começar aqui com os artigos, tá? Os artigos no nominativo. Veja, o nominativo, ele representa a forma básica das palavras. Então, quando você busca uma palavra num dicionário, um substantivo, por exemplo, ele vem sempre acompanhado do artigo definido, tá? No nominativo. Então, o que eu vou explicar aqui para vocês é a forma básica das palavras, como você vai encontrar no dicionário, tá bom? Mas é muito importante e fique atento aos detalhes. Olha só, aqui eu tenho, né, o gênero gramatical masculino, eu tenho aqui o artigo definido para o masculino no nominativo, que é o der. Aqui eu tenho o artigo indefinido para o masculino no nominativo, que é o ein. E esse K aqui representa o kein. Kein, gente, seria o artigo que a gente utiliza para criar a negação no alemão, tá? Você pode entender como a palavra nenhum ou nenhuma, tá? Só que no alemão a gente tem uma maneira um pouquinho diferente de criar a negação. E, inclusive, tem várias aulas aqui no canal em que eu explico justamente isso, tá? Como criar, qual é a diferença da negação com nicht, a negação com kein. Então, eu quero que você entenda que, da mesma forma que você modifica o artigo indefinido, você vai modificar o artigo aqui para a negação quando você estiver estudando lá as palavras negativas, tá? Na verdade, a forma de negação das frases. E eu trouxe tudo com exemplos aqui para que isso fique claro. Então, der Junge heißt Paul. O menino se chama Paul. Aqui, né, der Junge representa o sujeito, então é o nominativo, o artigo definido der. Nós temos aqui o artigo indefinido, né? Ein Mann schläft. Um homem dorme, ok? Aqui também é nominativo porque se trata do sujeito da frase. Agora um exemplo com esse artigo aí negativo. Kein Computer kann das machen. Nenhum computador consegue fazer isso. Neste exemplo, calhou de kein poder ser traduzido como nenhum. Vai ter frases aqui, inclusive na nossa aula, em que o kein ele não vai ter uma tradução direta para o português. Vai ficar traduzido como não. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho, tá? Neste caso, o kein aqui, kein Computer, também aparece como sujeito, ok? Então, masculino, der ein ou kein. Vamos para o feminino. É o artigo die.
o artigo definido, e o eine, que seria o artigo indefinido, ou o keine, o artigo negativo, para o feminino do nominativo. Então, olha só, die Frau kann gut kochen. A mulher sabe cozinhar bem. Die Frau aparece como sujeito, portanto, está no nominativo. Eine Blume kann mehrere Jahre leben. Uma flor pode viver muitos anos, tá? No caso, aqui Blume é um substantivo feminino e o artigo indefinido precisa concordar com o gênero do substantivo. O gênero é feminino, então ele ganha um de escola, eine, tá? Isso no nominativo para o feminino. Depois eu tenho aqui, olha, das ist keine Blume. Isso não é uma flor, tá? Eu poderia traduzir literalmente também como isso é nenhuma flor, que é a maneira como o alemão ele constrói esse tipo de frase negativa. Neste caso, o sujeito da frase é o isso, é esse das aqui. Mas, mesmo que não seja o sujeito aqui, o keine Blume, ele está no nominativo, por quê? Essa é uma frase que tem verbos de ligação, na verdade, verbo de ligação, que é o verbo sein, que é o verbo ser estar, ele é considerado verbo de ligação. Na aula passada eu expliquei para vocês que quando nós temos frases com verbos de ligação, essas frases possuem o que nós chamamos de predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito, ele sempre está no nominativo, ok? Vamos então para o neutro. O artigo definido para o neutro no nominativo é o das. E o indefinido é o ein, enquanto o da negação é o kein. Então, quando eu digo assim, o carro é novo, em alemão eu falo das Auto ist neu. Depois eu tenho aqui também, uma criança brinca sozinha. Ein Kind spielt allein. Em ambos os casos, né, o que está em azulzinho é o nominativo e representa o sujeito da frase. Agora um exemplo, como o exemplo anterior, né, em que eu tenho um verbo de ligação, que é o verbo sein, então eu também preciso utilizar o nominativo. Então, das ist kein Problem. Seria literalmente isso é nenhum problema, mas a gente traduz para o português, isso não é nenhum problema. Seria mais ou menos a mesma coisa, né? Mas só para que vocês entendam, tá? Vamos agora continuar para o plural. Lembrando, no alemão nós temos 3 gêneros gramaticais, o masculino, o feminino e o neutro, mas o plural é o mesmo para todos. Não é igual no português, que você tem o feminino singular, feminino plural, masculino singular, masculino plural. No alemão o plural vale para todos, tá? E vocês viram que em todos eles eu coloquei a letra K sempre entre parênteses aqui. Porém, aqui eu não coloquei. Por quê? Porque no alemão eu vou ter no plural apenas esse artigo da negação. Eu não vou ter um artigo indefinido. Por exemplo, no português a gente tem uns, mas. No alemão isso não existe. Tá? A gente só tem artigo definido para o plural, não tem indefinido, tá? Mas nós temos o artigo para negação aí, tá bom? Então, olha só. Die Menschen sind gut. As pessoas são boas. As pessoas aqui, die Menschen, representa o sujeito, então por isso está no nominativo. E depois eu tenho aqui, olha, sie sind keine Ärzte. Se eu fosse traduzir literalmente, seria eles são nenhuns médicos. Só que ninguém fala assim no português, né? A gente falaria eles não são médicos. Porque aqui eu simplesmente utilizei essa palavra keine para negar. E ela também recebe um de escola porque nós estamos falando do plural. Aqui também eu tenho uma frase em que eu tenho um verbo de ligação, que é o verbo sein. Por isso que aqui tem que estar no nominativo. Vamos passar adiante para os substantivos. Olha o que eu escrevi aqui para vocês. Os substantivos não sofrem alteração no nominativo, pois já se encontram na sua forma básica. Então, quando a gente vê os substantivos no dicionário, eles já estão no nominativo. Então, eu não tenho que me preocupar em modificar os substantivos, ok? Uma coisa a menos para a gente estudar. Vamos seguir, então, para os pronomes. Gente, existem tipos diferentes de pronomes. Quais são os pronomes que importam aqui para a gente? Pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, possessivos, ok? São esses 3 que importam para a gente aqui. Eu vou mostrar todos para vocês. No português, nós só temos 2 casos, né? No alemão nós temos nominativo, acusativo, genitivo e dativo. No português nós temos caso reto e caso oblíquo. O que seria o caso reto? A gente fala isso para os pronomes, tá? São aqueles pronomes que eles estão na forma básica, que seria na forma de sujeito, que era eu, tu, eles, nós, vós, eles. Esse é o caso reto, tá?
O caso oblíquo, depois eu falo para vocês quando a gente entrar lá no acusativo. Mas os pronomes pessoais no nominativo, tá? São os pronomes pessoais quando eles estão o quê? No sujeito ou eles fazem parte do predicativo do sujeito. Então, basicamente são os pronomes pessoais que a gente está acostumado, tá? Ich, que significa eu, du, que significa tu ou você, er, sie, es, ele é er, né? Sie significa ela, e o es é o pronome para palavras neutras. No caso, nós não temos equivalente no português, tá? Wir significa nós, ihr seria o vós ou vocês, né? O sie também pode ser eles ou elas, e o sie escrito com letra maiúscula é o pronome de tratamento formal, quando você fala com uma pessoa dizendo para ela o senhor, a senhora, tá bom? Então, muito tranquilo, pronomes pessoais no nominativo. A gente só vai ver alteração aqui no caso, nas outras declinações, né? Nos outros casos gramaticais. Possessivos, gente, é muito fácil também, tá? Para os pronomes possessivos, olha, você precisa conhecer esses pronomes, tá? Eu vou falar aqui todos eles uma vez aqui para vocês e depois a gente passa para as terminações. Então, mein é meu, dein é teu ou de você, né? Sein, dele ou seu, né? Ihr, dela ou seu, sua também. Unser, nosso, euer, vosso ou de vocês, ia, deles ou delas, né? E ia com o i maiúsculo seria seu, só que formal, quando você diz do senhor, da senhora, tá bom? Para o masculino, ele fica desse jeitinho que está aqui, não tem terminação nenhuma, tá bom? Para o feminino, no nominativo, eu coloco uma letra E de escola, que seria a marca do nominativo para o feminino. Então, meine, deine, seine, ihre, unsere, eure. Atenção, olha só. Aqui eu tenho E seguido de U, né? Oi. Depois eu tenho E seguido de R, A. Então, oia, tá? Seria quase como se isso daqui fosse uma letra A, tá? De Alex. Então, oia. Aqui não, eu tenho E seguido de U, então, oi. Depois eu já tenho o R, tá? Então, aqui não é oiara. Eu não tenho um R, um E aqui a mais, né? Não é assim que eu escrevo. Oiera. Tá? Quando eu estou falando no feminino ou no plural, daqui a pouco eu mostro para vocês, é eure, ok? Vossa ou de vocês. Ira, deles, delas, e ira também, seu formal, né? Do senhor, da senhora. Para o neutro também eu não vou ter o quê? Nenhuma terminação nos pronomes possessivos. Então, os pronomes possessivos, tanto para o masculino quanto para o neutro, vão ser idênticos no nominativo, tá? Para o plural, eu também vou ter a terminação "é" de escola, ou seja, os pronomes possessivos femininos e no plural, no nominativo, também vão ser idênticos. Então, meine pode ser ao mesmo tempo minha quanto meus ou minhas, no plural. Tá? Isso vai depender do contexto, ok? Isso só vai importar para você se você for traduzir do alemão para o português. Na hora de falar, você não precisa necessariamente se preocupar se é meu, se é meus, minhas ou minha, tá? Apenas se você for traduzir para o português, aí sim vai ser relevante. Então, meine, deine, seine, ihre, unsere, eure. Aqui, mais uma vez, não tem um E de escola aqui, tá? É eure direto, ihre e ira. Muito simples, só colocar a terminação E de escola. Depois, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos para que a gente veja esses pronomes possessivos sendo utilizados na prática. Então, para dizer assim, meu irmão é médico, eu falo mein Bruder ist Arzt. Mein Bruder está no nominativo por quê? Porque é o sujeito da oração. Depois eu tenho ihre Tasche ist teuer. A bolsa dela é cara. Esse ihre é dela e tem é de escola em sua terminação, conforme eu expliquei aqui para vocês, para o feminino. Feminino por quê? Porque a palavra Tasche, bolsa, é feminina no alemão. Die Tasche. E por que que aqui está no nominativo? Porque aqui também representa o sujeito. Depois eu tenho unser Auto ist rot. A palavra Auto é uma palavra neutra no alemão, das Auto, né? Então eu tenho que utilizar o pronome possessivo adequado para o neutro, que seria aqui dessa tabela.
Então, unser Auto ist rot, nosso carro é vermelho, também está no nominativo porque se trata do sujeito da oração. E por último, nós temos eure Häuser sind groß, tá? As casas de vocês são grandes. A palavra Haus é uma palavra neutra, das Haus. Porém, aqui eu tenho o plural, que é a palavra Häuser, as casas de Häuser. As casas de vocês ou vossas casas seria eure Häuser. E por que está no nominativo? Porque é o sujeito da oração. Tudo bem? Vamos para os pronomes demonstrativos, tá? Os pronomes demonstrativos são este ou aquele, esta, aquela, estas, aquelas, tá? O que acontece? No alemão nós temos o dieser e o jener. O jener a gente praticamente não escuta mais, tá? Eu nunca falo jener. Até para dizer aquela em alemão, eu uso o dieser. Veja, no alemão, a gente usa na vida real, no cotidiano, o dieser para esse, este e aquele. Tudo a gente usa dieser. Não precisa necessariamente usar o jener, tá? Mas é bom que você conheça, caso você leia um livro em alemão e apareça, é bom você saber. Qual é a terminação para os pronomes demonstrativos no masculino para o nominativo? ER, tá? É só você lembrar do DA. O artigo definido não é o DA, então não termina em ER? Pois é, então fica aí, DA, jener. Então, este homem é meu pai, dieser Mann ist mein Vater. Ou então, aquela árvore é velha. Lembrando, árvore pode ser feminina no português, mas no alemão é uma palavra masculina, der Baum. Então, jener Baum ist alt, ok? Em ambos os casos, nós temos sujeito, logo, nós temos que usar o nominativo. Para o feminino, o pronome demonstrativo, esta seria diese, com E de escola. E jene, para aquela. Então, diese Frau ist meine Mutter, esta mulher é minha mãe. E jene Blume ist schön, aquela flor é bonita. Em ambos os casos, o que está de azul representa o nominativo, que é o sujeito da frase. Depois nós temos aqui o neutro, que seria dieses e jenes, tá? ES seria a terminação. Então, dieses Kind ist mein Sohn. Esta criança é meu filho. A palavra Kind é uma palavra neutra em alemão, das Kind significa criança, tá? Então, eu tenho que colocar essa terminação aqui no pronome demonstrativo. Por quê? Porque o pronome demonstrativo ele concorda com o gênero do substantivo e também com a declinação, no caso, né, com o caso gramatical. No caso, eu preciso declinar no nominativo. Então, ele ganha um ES. Dieses Kind ist mein Sohn. Depois eu tenho jenes Haus ist groß, ou seja, aquela casa é grande, a palavra Haus também é neutra, e aqui ganha um ES. E para o plural eu tenho diese e jene. Como eu falei para vocês, né, em alguns aspectos, o plural ele é muito similar ao feminino. Então, assim como no feminino, também ele vai terminar com E de escola. Então, diese Menschen sind meine Nachbarn, ou seja, estas pessoas são meus vizinhos, e jene Bücher sind interessant. Aqueles livros são interessantes. Em ambos os casos, o que está de azul representa o sujeito, então eu preciso declinar no nominativo. Agora vamos para a parte que dá medo para muitas pessoas e não deveria, tá? Que é a declinação dos adjetivos. Por que que isso causa um pouco de medo? Porque no nominativo, por exemplo, eu preciso diferenciar se esse adjetivo ele vem junto do artigo definido, do artigo indefinido ou se ele vem sem artigo. Então eu coloquei aqui 3 tabelas diferentes com exemplos para vocês. Primeiro com o artigo definido. Só que olha só que mamata, gente, quando eu tenho artigo definido e eu tenho um adjetivo no nominativo, todos os gêneros, para todos eles, basta eu colocar a letra E de escola junto do adjetivo. Então fica muito fácil. Por exemplo, o cachorro grande, tá? Seria der große, precisa pôr esse E de escola, Hund. Isso que é declinar, gente. Groß é o adjetivo não declinado. Große, esse E de escola, ele é a declinação, tá? Do adjetivo para o masculino no nominativo. Então, der große Hund ist alt. O cachorro grande é velho. Um exemplo com um adjetivo junto de um substantivo feminino, tá?
Die schöne Blume ist rot. A flor bonita é vermelha. Assim como no masculino, no feminino, quando eu tenho artigo definido no nominativo, ganha um é de escola. Muito fácil. Agora, para o neutro, a mesma coisa, também só colocar um é de escola no adjetivo. Das neue Auto ist schnell. O carro novo é rápido. E agora, para o plural, que vai ser um pouquinho diferente, que eu vou colocar um EN, tá? Vocês vão ver de agora em diante que o plural sempre vai ser EN, tá? Com raras exceções. Uma delas seria quando a gente não tem artigo definido, mas eu já mostro isso para vocês, tá? Então, olha só. Die kleinen Kinder spielen draußen. As crianças pequenas brincam lá fora. A gente tem que tomar cuidado, porque até então, o feminino e o plural em tudo foram idênticos no nominativo. Agora, quando se trata de adjetivos, aí é diferente. Por quê? Como eu mostrei aqui para vocês, tá? O plural, quando ele vem, o adjetivo vem antecedido, né, precedido por um artigo definido, ele ganha N, tem que ter esse N também, tá? Então, die kleinen Kinder spielen draußen. Ok, agora como ficaria a declinação de adjetivos no nominativo com o artigo indefinido? Aí vai mudar um pouquinho, mas não vai mudar tanto. Por quê? Você vai lembrar que eu acabei de mostrar para vocês aqui os pronomes demonstrativos. E olha quais eram as terminações dos demonstrativos. EA para masculino, E para feminino e S para neutro. E o mesmo vai acontecer aqui com os artigos indefinidos. EA para masculino, E para feminino e S para neutro. E no plural, Alex, lembram que no plural, no alemão, a gente não tem artigo indefinido, tá? Então vamos lá. Ein großer Hund bellt. Olha a diferença, gente. Lá em cima eu tinha der große, com E de escola, Hund. Aqui eu tenho ein großer, com ER, precisa dessa diferença. Tá? A declinação é justamente isso, é essa alteração que essas palavras vão sofrer. Por que, que aqui é ER e lá em cima é só E de escola? Porque lá em cima eu tinha artigo definido. Aqui eu tenho artigo indefinido, que é o ein. Ein großer Hund bellt, um cachorro grande late. Depois, para o feminino, é um E de escola, continua igualzinho. Eine schöne Blume blüht. Ou seja, uma, aqui não é A, não, é uma flor bonita floresce, tá? Fica igualzinho, só um E ali. Para o neutro fica um ES. A gente tinha visto com o artigo definido que ficava um E de escola. Então, das neue Auto. Não posso falar das neues Auto. Por quê? Porque das é um artigo definido e quando eu declino no nominativo, eu coloco o adjetivo, né, quando ele vem precedido por um artigo definido, com um Ezinho de escola. No caso, quando eu tenho um artigo indefinido, que é o ein, tá? Aí sim eu coloco o ES. Então, ein neues Auto kostet viel Geld. Um carro novo custa muito dinheiro. Muito bem, no plural não existe, artigo indefinido. E quando o que, que vai acontecer quando a gente não tem artigo? Bom, o artigo é o, a, os, as. Ou uma, né? No caso do alemão. Então, nós temos der, die, das, ein e eine. Agora, quando não tem artigo, quando tem só o adjetivo seguido do substantivo, como que fica? Vai ficar igualzinho, com a mesma terminação, como se eu tivesse o artigo indefinido, com a única diferença que o plural agora eu vou ter, tá? O plural vai ser um é de escola. Então, por exemplo, das heißt großer Hund. Então, isso se chama cachorro grande. Agora, e se eu falasse assim, isso se chama o cachorro grande? Aí eu poderia falar assim, der große Hund? Não, porque aqui eu tenho artigo definido e o artigo definido manda colocar só um é de escola. Então, der große Hund. Agora, como eu não tenho nenhum artigo, fica großer Hund, com a terminação ER. Para o feminino, terminação é de escola, então, das heißt schöne Blume. Isso se chama flor bonita. Pessoal, por que aqui está no nominativo nesses exemplos? Porque aqui eu tenho o verbo heißen. Heißen faz parte daqueles verbos que nós chamamos de verbos de ligação. Quando nós temos orações com verbos de ligação,
nós temos predicativo. E predicativo está sempre no nominativo, tá bom? Neutro, ES, é a terminação. Então, das heißt kleines Kind. A palavra Kind é uma palavra neutra, então, se eu coloco só o adjetivo junto do substantivo sem artigo nenhum, fica dessa maneira. Kleines Kind, ok? Depois, aqui eu tenho o plural, olha só. Kleine Kinder spielen gern. Crianças pequenas gostam de brincar. Pessoal, vamos pensar numa coisa. Quase nunca nós vamos utilizar adjetivos seguidos de substantivos, mas sem ter artigo, para o masculino, feminino e neutro. Podemos usar? Podemos, mas não acontece muito. Agora, no plural sempre acontece. Nem sempre a gente precisa dizer as crianças pequenas, ou, né? No português teria ainda a opção umas crianças pequenas, no alemão não existe. Então, a gente quase sempre, no plural, quando a gente tem substantivos no plural, muitas vezes ou quase sempre a gente usa sem o artigo, né? Então, a gente cai muito aqui nessa opção aqui, nessa última opção aqui. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Pessoal, por que eu expliquei isso daqui para vocês? Porque normalmente nos livros vocês vão simplesmente ver isso tudo resumido aqui. Tudo aquilo que eu mostrei para vocês na aula de hoje, essa tabela resume. Mas eu quero que essa tabela sirva apenas para que você tenha uma opção de busca rápida. Você quer bater o olho para você lembrar a terminação. Olha só. Acabamos de ver aqui, né, as terminações dos adjetivos sem artigo. Então, ó, ER para masculino, E de escola para feminino, ES para o neutro e E para o plural. Então, você vai ter tudo isso nessa tabela, mas só para você dar uma olhadinha, né? Então, com isso, nós terminamos a aula de hoje. Eu espero muitíssimo que você tenha gostado. Se você gostou, deixa eu saber aqui nos comentários. Fala para mim se você conseguiu entender a aula, se você teve alguma dúvida, escreve aqui para mim. Também deixa a sua curtida, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aula aqui do curso. E eu vejo vocês na próxima lição. Até lá! Bis dann!